A personalidade humana, que nós estamos estudando nesses 4 primeiros arcanos, ela se sustenta no corpo. O corpo é o microcosmo, como nós costumamos dizer. O microcosmos que é um espelhamento do macrocosmos. Nós ouvimos muito aquela frase famosa de Hermes de Trismegisto, Tote, o que está em cima é como o que está embaixo. Esta frase está errada. Não é dessa forma que ela foi pronunciada e não é dessa forma que nós vamos entendê-la. A forma correta de entender essa frase é ao contrário. O que está embaixo é análogo ao que está em cima. Ou então, melhor ainda, para entender, o que está embaixo é um espelhamento do que está em cima. Vamos entender um pouquinho melhor? Vocês todos já têm uma noção do nosso mapa zodiacal, né? O nosso mapa astral, os 12 signos do zodíaco. Você já tem essa noção. São 12 signos que começam com Áries, Touro, Gêmeos, e vai no sentido anti-horário, né? Ele é um espelhamento do zodíaco cósmico que formam os anos do nosso ciclo evolutivo. Cada signo desses tem duração de 2.160 anos e gira no sentido exatamente contrário. Entramos na era de peixes e agora estamos na era de aquário, fazendo o contrário. Então, o que está embaixo é um espelhamento do que está em cima. Então, o nosso corpo é um espelhamento do que está lá em cima. Por isso que se diz que nós somos criados à imagem e à semelhança do Criador. A imagem biológica, número 6. A semelhança espiritual, número 8. Então, o nosso corpo. O corpo humano tem 7 chakras posicionados de tal forma que podemos, através dessas suas posições, compreender algumas coisas sobre a nossa natureza e a nossa evolução. Os 3 chakras inferiores, chakra raiz, o sacro e o plexo, ou básico, sexual e plexo solar, para vocês entenderem melhor, constituem a base física, mental e emocional que sustenta o desenvolvimento do sentimento, da compaixão e do amor que humanizam o ser humano. Então, nesses 3 primeiros chakras, o ser humano está evoluindo nos 3 primeiros níveis da consciência, ou 3 primeiros planos da evolução, que são conhecidos como o inferno da vida. Aquela fase da evolução onde predominam as emoções intensas, a pouca lucidez, ou seja, o ser não está consciente de si, o ser humano não está consciente de si, predomina o ego, o egoísmo, o egocentrismo, onde há disputas, competições, guerras, explorações e todas essas coisas mais. Saindo da animalidade, ele constitui em si mesmo a razão de se humanizar e busca levar a sua consciência cada vez mais na direção da vida espiritual. Primeiro, por meio de uma religiosidade inata com práticas primitivas, força do instinto, impulso da alma animal, animismo, e rituais sádicos de autoflagelação. É o caminho do faquir, aquilo que eu mostrei ali há pouco, né? Então começa assim, saindo da animalidade. Isso no primeiro nível da consciência. Depois, uma religião organizada sobre fundamentos emocionais e fé cega, o caminho do monge. Mais adiante, uma busca por meio de estudos das doutrinas espiritualistas e práticas ritualísticas individualizadas desperta no caminho do yogi. O chakra central, o cardíaco, constitui o centro da consciência humana, o coração que pulsa e pensa intuitivamente, sentimento, compaixão, amor, guiado pelo espírito, glândula pineal. É muito interessante como o coração, órgão físico, e a glândula pineal, glândula física, tem uma relação próxima. Tanto no nível físico quanto no nível metafísico.
Nesse ponto da evolução, o ser humano, ao se humanizar, compreende o sentimento de religiosidade como uma emanação de sua alma espiritual e se torna receptáculo das verdades eternas. Se rende ao Supremo e cessa todas as suas lutas em defesa de uma ou de outra crença religiosa, porque agora compreendeu que a verdadeira religião é o amor, e no amor não há separações, nem bandeiras ideológicas fundamentalistas, nem luta, nada disso. Os 3 chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário, constituem a natureza espiritual do ser humano, sede da inteligência que pensa e gera a razão, pensamento e sentimento, tornando-se assim um ser autoconsciente. O coração e a glândula pineal constituem 2 centros importantes da evolução espiritual do ser humano. Tanto que no início da gestação, por volta de 3 semanas, o feto em formação se constitui ainda da cabeça com o coração pulsando dentro dela. Depois, na medida em que o corpo começa a tomar forma, o coração desce para o centro torácico e no centro da cabeça desenvolve a glândula pineal, como eu falei antes. Então veja que coisa importante o nosso corpo. Nosso corpo como sede estrutural da personalidade, como instrumento, sede do espírito e projeção da alma. Como é importante nós termos um mínimo conhecimento esotérico e metafísico do nosso corpo. Não só o conhecimento biológico, seus órgãos, funções, glândulas, seu funcionamento, nutrição, etc. Por trás do aparente existe um corpo, ou melhor, existem vários corpos que nós não enxergamos e que estão todos eles atuando através desse corpo físico. Um corpo astral, energético, etérico ou emocional, um corpo mental, um corpo espiritual. E tudo isso, todos esses corpos sutis que nós não enxergamos estão ligados ao corpo físico pelos 7 chakras. Então, a glândula pineal, ela é a nossa antena de comunicação com os planos superiores e a nossa conexão com a nossa origem divina. Através da glândula pineal, aquela glândulazinha de meio centímetro, mais ou menos, que está lá no fundo, no centro do nosso cérebro, escondidinha e protegida, a glândula mais bem protegida do nosso corpo, por toda a carcaça óssea do crânio e a massa encefálica, para que ela não seja prejudicada em momento algum, tal é a sua grandeza e importância. Nós podemos dizer que nós somos a glândula pineal e o coração. O resto são coadjuvantes. Mas é muito interessante observar que esse mesmo corpo, dividido nesses 3 andares, vamos chamar assim, com a divisão dos 7 chakras, nós temos nos 3 chakras inferiores, podemos dizer, a representação da nossa animalidade, nossa natureza animal. A nossa natureza que sustenta o humano que é guiado pelo espírito. Então, o ser humano, podemos dizer assim, ele é o coração. Ele se humaniza no coração. E ele precisa da sua natureza animal que lhe dá o sustento biológico. Veja que todos os aparelhos ligados à digestão, à nutrição, à excreção, estão nessa parte inferior do corpo, do chakra do plexo para baixo. E este ser humano que está montado no seu animal é guiado pela consciência espiritual que vem dos chakras superiores, que são os 3 chakras superiores, né, a consciência espiritual. Isso tudo tem a ver com o nosso arcano 4, o nosso imperador, que é aquele arcano que nos traz o convite a refletir sobre
essas nossas estruturas todas, sobre a nossa personalidade, nosso corpo, nosso poder de manifestação, nosso poder de realização, nosso poder de concretização das ideias, da vontade, dos nossos planos, sonhos e desejos, enfim, e da realização do plano divino no mundo material, evidentemente. Então, essa é a nossa reflexão inicial. Podemos dizer que a nossa personalidade, como nós sabemos, quem estuda numerologia já tem uma ideia, mais ou menos, de como que nós estudamos ela, né? O corpo físico relacionado ao número de expressão, o corpo emocional ou astral emocional relacionado à impressão, o corpo mental relacionado à motivação e o corpo causal intuitivo ao talento oculto, que são os 4 corpos da personalidade. E a nossa individualidade, para alcançar esta estruturação e poder se manifestar de fato, através desses 4 primeiros arcanos, nós temos, então, dentro daquilo que nós falamos na estação passada, né, da tríade, né, um elemento ativo, positivo, um elemento passivo, receptivo, negativo, gerando um terceiro elemento neutro. Aqui entra o 4º elemento. Então, nós temos um agente ativo, positivo, o mago, um agente receptivo, negativo, passivo, que é a sacerdotisa, um agente criativo, neutro, andrógeno, que é a imperatriz, e um agente estrutural da manifestação, que é o imperador.